É um tema que vamos agora analisar aqui em estúdio com a ajuda de Bernardo Valente, especialista em assuntos internacionais. Bernardo, muito bom dia. Bom dia, Ana. Começamos com estas mais recentes palavras de Donald Trump, que aqui nesta entrevista volta a ameaçar o Irão com ataques sérios, nomeadamente a infraestruturas civis, centrais energéticas e também pontes, e ameaça que se o Irão não voltar à mesa das negociações, que estes ataques podem acontecer já a partir da próxima semana. Como é que estas ameaças de Donald Trump podem ser interpretadas nesta fase? Bom dia, Anabela. Bom, parece que estas ameaças aos poucos vão também perdendo credibilidade. Porque se recuarmos talvez 3, 4 meses atrás, a primeira vez que Donald Trump disse que ia destruir completamente a civilização persa. A verdade é que as pessoas, principalmente aquelas que apoiam este regime iraniano, saíram à rua e fizeram cordões no Irão para proteger essas mesmas pontes e essas infraestruturas críticas para a população. Portanto, por aqui não se prevê algo diferente, ou seja, a população sairá à rua, muitas vezes até a pedido desta própria força teocrática xiita, a pedido da Guarda Revolucionária Iraniana, o que faz com que estes ataques que vimos na última noite, precisamente tragam aqui alguma perversidade, porque não conseguimos compreender qual é realmente o objetivo. Sabemos que o objetivo de fundo, a nível estrutural, é desbloquear o Estreito de Hormuz, certo? No entanto, não serão estes ataques que trarão essa capacidade de desbloquear o Estreito de Hormuz. Ele garante que todos os dias vão atacar alvos no Irão, todos os dias. Isto é para, de facto, fazer quebrar o regime iraniano a aceitar as condições de um novo memorando de entendimento, isto porque agora parece que Trump quer fazer um novo acordo com o Irão. Claro, porque Donald Trump quer sair do Irão, quer sair desta intervenção e não tem arranjado forma de sair, principalmente de forma limpa no ponto de vista estratégico e político. Portanto, existe, e até podemos estar aqui perante uma vitória militar norte-americana, aliás, a própria intervenção logo no início, ao matar a cabeça do regime, é a prova de grande capacidade militar norte-americana. No entanto, isso não se tem consubstanciado numa vitória estratégica ou numa vitória política. O objetivo de Donald Trump agora é, com estes ataques, trazer alguma alavancagem diplomática, conseguir enfraquecer o regime iraniano o mais possível, para aí sim retomarmos à mesa das negociações. Interessante aqui que não temos ouvido nem o Paquistão a falar sobre negociações, nem o Qatar a falar sobre negociações. Portanto, há uma possibilidade muito elevada de, neste momento, não termos qualquer tipo de negociações em cima da mesa a decorrer, porque os dois mediadores que até agora fizeram todo esse trabalho e um trabalho bastante capaz até aos últimos ataques da última semana de mediação, neste momento nem sequer se pronunciam sobre um possível memorando de entendimento ou sobre o estender até dos 60 dias iniciais do memorando de entendimento. Portanto, o que está em cima da mesa neste momento é umas negociações que foram fracassadas, um novo memorando de entendimento, provavelmente, ou então uma extensão dos 60 dias, mas para isso precisamos de um novo cessar-fogo. E este novo cessar-fogo, não acontece porque não só o Irão continua a atacar bases estratégicas norte-americanas em países fundamentais do Golfo Pérsico, tanto Kuwait, Bahrein e a Jordânia, por exemplo. A Jordânia, ontem tivemos um comunicado a sair da Guarda Revolucionária Iraniana a pedir desculpa à população da Jordânia porque gosta muito, e foram estas as palavras utilizadas, gosta muito e tem muito respeito pela população da Jordânia. No entanto, não pode aceitar que existam bases norte-americanas. E, por outro lado, temos os Estados Unidos também com estes ataques às zonas portuárias. Isto é pernicioso até para o próprio Estreito de Hormuz, porque enquanto tivermos esta instabilidade na região, não há confiança não só de ambas as partes, mas também nos navios que queiram passar pelo Estreito de Hormuz. Portanto, este problema que temos nos mercados internacionais, este problema que temos precisamente na circulação do Estreito de Hormuz, irá continuar, até porque não existe uma base de confiança entre todas as partes neste momento. Pegando nesse ponto, Bernardo, entrou já em vigor o novo bloqueio naval a todos os navios que entram e saem de portos iranianos e também a outros navios que podem ter carga relacionada com o Irão, mas mesmo assim ontem Donald Trump voltou atrás, deixou cair aquela ameaça de colocar uma taxa de 20% a todos os navios que atravessassem o Estreito de Hormuz, como subterfúgio, ser um pagamento pela segurança dos Estados Unidos a estes navios. Ora, como é que neste momento o Irão poderá reagir a este novo bloqueio? O Irão também que ontem disse que nem uma única gota de petróleo ou gás irá sair da região, porque isto também é aqui algo crítico. O que temos visto ao longo deste conflito e antes, principalmente do primeiro bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos, é uma
cobrança da portagem, que entretanto foi convertida na chamada cobrança da taxa de serviço, e uma mudança das rotas dos navios. Portanto, há vários localizadores de navios que funcionam 24 horas e percebe-se que os navios começaram a circular um pouco mais a norte, muitas vezes até contornando aquelas ilhas, a chamada Ilha de Hormuz, muito junto a Badr Abbas, portanto, muito junto àqueles alvos, zonas portuárias que os Estados Unidos estão a atacar agora. O que tínhamos era essa cobrança de portagem por parte do Irão. O que os Estados Unidos têm feito é procurar um bloqueio do Estreito de Hormuz, portanto um bloqueio dos portos iranianos naquela zona, não só para evitar essa cobrança da parte iraniana e essa cobrança a navios, normalmente de países ou de cadeias de abastecimento aliadas dos Estados Unidos, e procurar agora também bloquear as cadeias de abastecimento que passam por ali, que são amigas aliadas do Irão. Portanto, temos aqui um duplo bloqueio neste momento, que em última instância bloqueia também os mercados energéticos, que não magoa em demasia aquilo que é a economia iraniana, porque a economia iraniana tem a inflação do real em níveis históricos desde a Segunda Guerra Mundial, e não é por isso que o Irão não tem conseguido levar a sua avante no sentido de causar a disrupção no Estreito de Hormuz e de alguma forma perpetuar também o seu regime e o seu programa de mísseis nucleares e o seu programa nuclear, sim, no geral. E os Estados Unidos agora, o que podem fazer, uma vez que não podem cobrar ou que não vão cobrar estes 20%, como faziam adivinhar ontem até a Reuters ao início do dia, o que podem fazer aqui, é procurar novos parceiros estratégicos do ponto de vista dos combustíveis, para que essas alianças possam fazer fluir o mercado energético. O problema é que uma dessas parcerias pode ser precisamente a Rússia, e por isso não é à toa que hoje temos Ursula von der Leyen a ir a Kiev, que tivemos a coligação dos dispostos a unir-se. Porquê? Porque se o mercado energético não flui do lado do Golfo Pérsico, é preciso, a nível global, encontrar alternativas do ponto de vista energético. E essas alternativas do ponto de vista energético passam muitas vezes por aquilo que é mais fácil, que é o petróleo que já está refinado, e isso passa pela Rússia. E neste momento, como é que os países do Golfo poderão estar a olhar, tendo em conta estas novas ameaças, que estão também a condicionar o seu comércio? Portanto, poderá haver aqui alguma alternativa, alguma pressão destes países, nomeadamente aos Estados Unidos, para que estas questões sejam ultrapassadas rapidamente? Isso é muito interessante, essa questão é fundamental. Porquê? Porque os países do Golfo, na verdade, não têm nada a ver com este conflito, não fizeram nada para estar neste conflito, e têm sido as maiores vítimas do conflito, porque o Irão, sempre que retalia precisamente contra os países do Golfo. Os países do Golfo têm uma série de acordos e de pequenas organizações internacionais que permitem não só prezar a sua defesa e o seu estado económico, e aliás um deles era até a OPEP, portanto que os Emirados Árabes Unidos foram saindo também, e neste momento percebemos que existe também alguma tensão neste corpo que julgávamos que era monolítico, que são os Estados do Golfo, principalmente entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Por outro lado, uma forma muito interessante de perceber qual é a reação dos países do Golfo a esta disputa entre Irão e Estados Unidos, e agora nem vale a pena sequer falar de Israel, que também é um ator essencial na região. Mas é que, por exemplo, tivemos agora recentemente a morte do antigo emir do Qatar, uma personalidade fundamental para aquilo que foi também um processo de abertura ou de democratização dos países do Golfo, e foram convidados todos os países do Golfo, e o Irão ficou de fora para as cerimónias fúnebres. E parece-me que isso é um ponto essencial para mostrar a divisão que se vive naquela zona do globo. Muito rapidamente, para terminarmos a nossa análise, ontem também ficámos a conhecer que Donald Trump está ligado a Benjamin Netanyahu e ordenou que Israel retirasse as tropas do Líbano e também da Síria. Isto serve também para ajudar a sanar estas tensões com o Irão. Resta saber se Benjamin Netanyahu irá acatar. Claro. Donald Trump tem trabalhado no regresso à mesa de negociações em duas vertentes. Por um lado, com estes ataques que permitam dar, eventualmente, uma alavancagem diplomática contra as hostes iranianas, e depois também ao tentar agradar aqui aos líderes iranianos, no sentido de nós concedemos esta parte israelita, nós concedemos esta aliança que temos com Israel e, principalmente, aquilo que é uma ocupação territorial do Hezbollah a sul do Líbano. E, portanto, isto é uma moeda de troca. No entanto, como dizias, Anabela, agora é preciso perceber se Netanyahu, no momento em que se aproximam as eleições, qual é a leitura até política e eleitoral que fará desta possível retirada a sul do Líbano. Honestamente, não acredito que se retire, até porque há a possibilidade de voltarmos a ter uma coligação de Netanyahu com essas forças mais musculadas, mais conservadoras da sociedade, que são precisamente as que defendem não só a ocupação a sul do Rio Litani, mas também das zonas periféricas de Beirute, onde se sabe que estão madraças do Hezbollah. Portanto, é sem dúvida uma tentativa de Donald
Trump, mesmo que atabalhoada, de voltar à mesa das negociações e, claro, precipitar aquilo que é a sua saída do Estreito de Hormuz e de toda esta confusão que foi criada e que é muito difícil agora de destrinçar. No entanto, vai depender muito da vontade eleitoral de Netanyahu e da vontade dos seus próprios eleitores. Naturalmente. Bernardo Valente, obrigada pela análise. Obrigado, Anabela. Bom dia.